estou aqui no Parque do Tietê, Engenheiro Goulart, na cidade de São Paulo. Quero comunicar mais uma palavra de Deus aos vossos corações, para que nós possamos andar de acordo com a palavra de Deus. Sofonias capítulo 1, versículos de 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, e os peixes do mar e os tropeços juntamente com os ímpios. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, e contra todos os habitantes de Jerusalém. E exterminarei deste lugar o resto de Baal, e os nomes dos sacerdotes de ídolos, juntamente com os sacerdotes. E os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e aqueles adoradores que juram ao Senhor, e juram por Milcom, e os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Infelizmente, muitos líderes, muitos pregadores, muitos irmãos, muitos cristãos até, não querem tratar do assunto sobre o juízo de Deus. Porém, nós precisamos sim tratar sobre o assunto, nós precisamos falar sobre o assunto, nós precisamos, não somente dentro da igreja, mas também fora da igreja, anunciar o juízo de Deus para que haja arrependimento, para que as pessoas elas venham se voltar para Deus enquanto é tempo. E justamente nesta palavra do profeta Sofonias, Deus anunciando que vai haver juízo, sim, tanto em Judá e Jerusalém, quanto em outras nações. Por quê? Porque as pessoas acabam se afastando de Deus, as pessoas acabam adorando outros deuses, as pessoas acabam se voltando para tantas práticas imundas e perniciosas e acabam de não buscar ao Criador, deixam de buscar o Criador. Mas pelo menos algumas verdades aqui precisam ser ditas, que nós vamos falar em breves palavras. Por exemplo, o juízo de Deus ele precisa ser anunciado? Sim, precisa ser anunciado. 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Esse grupo de pessoas que se dão às más práticas, à imundícia, ao adultério, fornicação, mentira, palavras ociosas que saem das suas bocas, é claro que não vão herdar o reino de Deus. Não adianta chegar algumas pessoas dizendo, não, Deus é amor, mas acontece que no livro de Sofonias, Deus está estabelecendo juízo para aqueles que andam longe da sua presença, aqueles que andam praticando más ações e não se arrependem dos seus caminhos, dos seus pecados. Então aqui quando Paulo escreve à igreja, isso é Paulo falando aos coríntios. Paulo aqui não está tratando para o mundo, ele está tratando aqui da igreja de Corinto, dizendo, olha, não errem, não pensem que os devassos, os idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, que é pessoas que têm amor demasiado, tanto ao dinheiro quanto às posses terrenas, materiais, nem os bêbados, pessoas que se dão às bebedices, ao alcoolismo, nem os maldizentes, aquelas pessoas que falam mal da vida alheia, fofoca, calúnia, difamação, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então esse grupo de pessoas pode esquecer, se não se arrependerem, se converterem a Cristo, se não derem crédito à palavra, com certeza vão ser condenados sim, e o juízo está sobre essas pessoas, a menos que se arrependam dos seus maus caminhos. Uma segunda coisa que precisa ser dita acerca do juízo de Deus, ele pode ser evitado? Sim. É interessante que Deus ele nos dá essa condição de evitarmos o juízo sobre nós. Basta que nós queiramos evitar o juízo. Observa, Atos dos Apóstolos capítulo 19. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Observa a partir do versículo 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. As pessoas que estavam ali vendo
o que Deus estava fazendo através da vida do apóstolo Paulo, essas mesmas pessoas, elas vinham confessando os seus pecados, publicando os seus atos e se arrependendo. 19. Muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Pessoas que estavam ali servindo a deuses, a ídolos, a demônios, quando viram o poder de Deus sendo manifesto e exercido através da vida do apóstolo Paulo, essas pessoas deixaram as suas práticas imundas, demoníacas, e acabaram se voltando para o Criador, e acabaram vindo e confessando a Jesus. E olha o versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Crescia e prevalecia onde? No coração das pessoas, na mente e nos pensamentos das pessoas, na alma e no espírito de cada um. A palavra de Deus, ela encontrou espaço. O juízo de Deus estava ali, mas quando essas pessoas elas resolvem abandonar as suas práticas pecaminosas e se voltarem para Deus, o juízo de Deus sai de cena e entra a clemência, a bondade, a misericórdia, o amor. E essas pessoas elas são abraçadas por Deus. Então nós precisamos olhar para textos como esse e ver que ainda há esperança, que nós podemos evitar o juízo de Deus, sim, de acordo com as nossas obras, de acordo com as nossas ações, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com os nossos caminhos, nós podemos e devemos evitar o juízo de Deus, sim. Uma outra coisa, será que Deus ele quer aplicar juízo sobre nós? Será que Deus tem esse pensamento de vingança, de juízo, de mal contra nós? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, o desejo de Deus não é punir o ser humano, o desejo de Deus não é trazer juízo sobre a raça humana, pelo contrário, o desejo de Deus é um pensamento de paz, é um pensamento de amor, é um pensamento longânimo na sua misericórdia, na sua clemência, para alcançar as vidas, para alcançar as pessoas, e nós precisamos agregar às nossas vidas esse pensamento da parte de Deus para as nossas vidas. Jeremias falando da parte de Deus, eu sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. Então Deus ele não quer exercer juízo sobre nós, muito pelo contrário, Ele quer ter sobre nós a sua paz, Ele quer derramar sobre nós a sua paz. E é claro, quando nós nos voltamos para o Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz, é onde nós alcançamos da parte de Deus essa paz, a clemência, a bondade, a misericórdia, e o juízo ele é afastado de nós. Então eu te convido sim a estar agregando sobre a sua vida Jesus Cristo, a palavra de Cristo, os ensinamentos de Jesus, o amor de Deus por intermédio de Cristo, e assim nós temos esse pensamento sobre nós, o pensamento da parte de Deus, um pensamento de paz e não de mal. Deus ele não quer nos julgar, Deus ele não quer nos castigar, mas basta que nós também agreguemos sobre nossas vidas aquilo que está executado por Deus através da sua palavra, exercido por Deus através da sua palavra, estabelecido por Deus através da sua palavra, a verdadeira paz por intermédio de Cristo. Diz a palavra do Senhor em Ezequiel, tenho eu prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Não, pelo contrário, antes que se converta e venha a estar andando na minha presença, é o que Deus quer de nossa parte. Uma outra coisa que eu quero falar sobre o juízo de Deus, nossas ações podem atrair. Quantas pessoas estão atraindo sobre si o juízo de Deus? Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Nós podemos muitas vezes sermos repreendidos por Deus, se nós não nos curvarmos a Ele, se nós não nos arrependermos da caminhada pecaminosa que vivemos, é claro, nós vamos ser repreendidos por Deus muitas vezes, mas se não nos arrependermos, vamos ser quebrantados, vamos ser julgados de repente, ou seja, a qualquer instante, sem que haja cura, ou seja, sem que haja livramento. Então nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos buscar a Deus, entender uma coisa, a cerviz é esta região do pescoço que não se dobra,
para Deus, uma pessoa que não se converte. Mas diz as Sagradas Escrituras, lá em Filipenses, vai chegar um tempo em que todo joelho vai ter que se dobrar perante Cristo e toda língua vai ter que confessá-lo como Senhor, para a glória de Deus Pai. E a última coisa que eu quero falar sobre o juízo de Deus é que ele vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo tendo a sua disponibilidade, a sua disposição, o amor de Deus, a graça, a virtude, o poder do Espírito Santo, a plenitude da palavra de Deus, o que essas pessoas vão buscar fazer? Andar na contramão de Deus. Então o juízo de Deus, ele vai acontecer. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Portanto, o juízo de Deus ele vai acontecer sim, mas basta que nós andemos de acordo com aquilo que Deus ele estabelece para nós por intermédio da sua palavra, por intermédio do seu Espírito Santo. Observa que nos dias de Noé, Noé estava construindo uma arca, apontando para Cristo, mas quantas pessoas viram Noé? Claro, zombaram de Noé porque Noé estava anunciando o dilúvio, o juízo de Deus. Hoje muitas pessoas da mesma forma, quando falamos sobre o juízo de Deus, elas desdenham e dizem, não, Deus ele é amor. Deus verdadeiramente, ele é amor, mas também é juízo, ele é justiça e é fogo consumidor. Então que você venha refletir sobre esta palavra e venha abraçar a graça de Deus e não seja pego pelo juízo de Deus. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.